Olá, aqui é a Alessandra Antunes e você está ouvindo o podcast Memento Eleitoral. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Eu sei que eu estou em dívida com vocês, faz muito tempo que eu não gravo nenhum podcast, mas é que, passadas as eleições, tirei um tempo para descansar no recesso, já com muita coisa na cabeça, com vontade de fazer muita coisa, mas nem tudo saiu como planejado. Eu senti uma dor muito forte e descobri que eu tô com uma hérnia de disco. Então, passei vários dias com muita dor, tive que tirar um tempo para me cuidar realmente, mas agora acho que tudo tá bem. Não é um caso cirúrgico, é um caso mesmo de me cuidar, de fazer a coisa certa para essa hérnia não se agravar. Mas o plano agora é continuar gravando podcast, eu tenho outras ideias na cabeça, enfim, mas é isso. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre um assunto bastante interessante. Como eu disse, hoje eu trago uma questão bastante interessante para conversar com vocês sobre quitação eleitoral versus prestação de contas. E aí eu faço a seguinte pergunta: é possível a emissão de certidão de quitação eleitoral à pessoa candidata que não prestou contas de campanha, mas apresentou o pedido de regularização da omissão de prestação de contas eleitorais ainda não julgadas? Para começar essa conversa, vamos definir o que é quitação eleitoral. O conceito de quitação eleitoral, de acordo com o artigo 11, parágrafo 7º da Lei 9.504 de 1997, a Lei das Eleições, abrange a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, salvo quando este for facultativo, o atendimento às convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas em caráter definitivo pela Justiça Eleitoral que não tenham sido remitidas, perdoadas ou anistiadas por lei, e no caso de pessoas candidatas nas eleições, a apresentação das contas de campanha eleitoral. Veja o que eu disse. O artigo 11, parágrafo 7º da Lei 9.504 de 1997 estabelece que a quitação eleitoral se dá, entre outros fatores, pela apresentação das contas de campanha eleitoral. A súmula TSE número 42 dispõe no mesmo sentido ao dizer que a decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos após esse período até a efetiva apresentação das contas. E o artigo 80, inciso 1 da Resolução TSE número 23.607 de 2019, em consonância com a súmula do TSE, estabelece que a decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas. Tudo que eu falei até aqui dá a entender que a mera apresentação das contas já é o bastante para que a pessoa candidata passe a ter a sua quitação eleitoral restabelecida. Mas será que é assim mesmo? Na verdade, não é assim. A mera apresentação das contas não é motivo suficiente para obtenção de certidão de quitação eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral entende que se deve interpretar a súmula 42 de modo sistemático com as disposições do artigo 80, caput e incisos da Resolução TSE número 23.607 de 2019. E o parágrafo 5º do artigo 80 da 23.607
dispõe que a situação de inadimplência do órgão partidário ou da pessoa candidata somente deve ser levantada após o efetivo recolhimento dos valores eventualmente devidos e o cumprimento das sanções previstas nos incisos 1 e 2 do caput e do parágrafo 4º. Ou seja, trocando em miúdos, o pedido de regularização das contas somente deve ser deferido se forem recolhidos ao Tesouro os valores decorrentes de uso impróprio ou irregular do fundo partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou de fontes vedadas ou de origem não identificadas. Em decorrência disso, no processo número 0600-079-62, julgado em 2024, o TSE decidiu que a mera apresentação de documentos à Justiça Eleitoral não é suficiente para afastar os efeitos da decisão que decretou as contas como não prestadas, sendo necessário o efetivo julgamento do requerimento de regularização das contas. Desse modo, quando a legislação eleitoral diz efetiva apresentação das contas para o TSE, isso quer dizer que o pedido de regularização da omissão deve ser julgado e deferido para que seja possível a quitação eleitoral. Além disso, se o deferimento da regularização se der dentro do período da legislatura do cargo para o qual a pessoa candidata concorreu, a quitação somente será possível após o término desse período. O TSE decidiu isso no recurso especial eleitoral número 0600-153-80, julgado em 2024. Apenas lembrando que legislatura é o período de funcionamento do Poder Legislativo com duração de 4 anos, que vai da posse dos parlamentares até a posse dos eleitos na eleição subsequente. Mas agora, muita atenção, porque tudo isso que eu falei até aqui não se aplica ao registro de candidaturas, pois na ADI 4.899 do Distrito Federal, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do parágrafo 7º do artigo 11 da Lei nº 9.504 de 1997, para estabelecer que a apresentação de contas exigida pela norma deve ser compreendida em seu sentido gramatical. O relator, o ministro Dias Toffoli, afirmou que a quitação eleitoral tratada no dispositivo legal não tem relação com as hipóteses de inelegibilidade, e sim com os requisitos para o registro da candidatura. Desta forma, para o registro de candidatura, basta a apresentação das contas ou o pedido de regularização da omissão. Alessandra, você falou que tudo que nós vimos até aqui não se aplica ao registro de candidatura. Aplica-se tão somente a outras situações. Mas o que são essas situações? Você pode dar algum exemplo? Sim, claro. Essas situações são aquelas como a necessidade de certidão de quitação eleitoral para expedição do passaporte, para tomar posse em concurso público, aquelas situações que envolvam a vida civil da pessoa. Para esses casos, se o candidato não prestou contas e não teve o seu pedido de regularização de omissão julgado e deferido pelo juiz, não será possível a quitação eleitoral. Pessoal, era sobre isso que eu queria falar hoje. Muito obrigada por ter me ouvido. Espero sinceramente que esse podcast tenha ajudado você a aumentar o seu conhecimento ou relembrar algo que você já sabia, mas estava lá bem escondido no arquivo morto do seu cérebro. E se você ainda não é meu seguidor lá no Instagram, me segue lá, memento_eleitoral. Eu tenho muita coisa interessante lá, inclusive uma publicação sobre esse assunto. Me segue lá, compartilhe os conteúdos que eu coloco lá, dê like, por favor. Compartilhe esse podcast também. Eu quero trazer mais coisas aqui sobre direito eleitoral.
E mais uma vez, muito obrigada mesmo. Um ótimo dia para vocês, grande beijo e até mais.